Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E hoje, José Augusto, nós estamos aqui com um convidado muito especial, né? Daria para você apresentá-lo para a gente? Pois é, quando se fala de clima, quando se fala de meio ambiente, a gente procura trazer um especialista, principalmente até porque nós teremos uma reunião este mês próximo sobre o clima. E eu tenho aqui hoje honradamente o Dr. Jean Moutinho Moraes, ele que é engenheiro ambiental e sanitarista, e está à frente lá da Proativa, que é uma empresa que pratica a viabilidade sustentável. Mais especificamente, a Proativa está no ramo do eletroeletrônico. E a gente sempre ouve falar de meio ambiente, ou falar assim, nós temos que educar a criança, porque corrigir o adulto é muito difícil. E a primeira pergunta que eu faria para ele é o seguinte, doutor Jean, é mais fácil educar a criança do que corrigir o adulto? Olá, é uma honra, desde já é uma honra estar aqui no programa, participando com vocês. E é uma pergunta interessante, pois quando a gente fala nesses temas, quem está aberto à informação, quem está aberto a conhecer e praticar o conhecimento, a gente já sabe que vai vir alguma coisa que pode tirar da zona de conforto, né? Então, sendo já logo direto, são as crianças. Pelo fato que as crianças, como tudo muito é novo, as crianças estão abertas a entender, a conhecer, né? Existe para a criança, né, claro, a magia do conhecer, do entender as coisas, do funcionamento das questões humanas, do planeta. Então, a gente passar o conhecimento, como as coisas devem ser feitas da melhor maneira para a vida no nosso planeta, sempre vai ser mais fácil às crianças. Por elas terem essa inocência, então elas, né, enfrentam qualquer situação, qualquer desafio. E nós adultos, muitas das vezes, com os nossos paradigmas, com nossos dogmas, temos sempre resistências, né, a novas ideias, a novos conceitos, mas que, em relacionado ao meio ambiente, não são coisas difíceis, não são coisas impossíveis. Muito pelo contrário, são coisas que estão ligadas à nossa rotina, são detalhes do nosso dia a dia, que gradualmente a gente vai se aplicando no nosso dia a dia e a gente vai conseguindo fazer no pouco a pouco. Não precisam ser mudanças drásticas, coisas desesperadas. Muito pelo contrário, a gente começa reciclando pequenas quantidades nas nossas residências, plástico, papelão, isso a gente recicla durante alguns dias, isso vamos colocar aqui, a gente pode conseguir alguns quilos dentro de semanas, meses, anos, e isso se torna toneladas. Então, cada ser humano é capaz de fazer isso. Pode-se imaginar que talvez não é muito para mim, isso é inviável, isso não existe, mas quando a gente começa a praticar tudo isso aí, isso vai gradualmente acontecendo e os próximos que estão a nós, nossas famílias, nossos vizinhos, vão também colaborando e se torna uma corrente. O senhor parece que não quis detalhar a coisa, até por uma precaução, que é mais fácil educar a criança ou corrigir o adulto? Educar a criança. Educar a criança. A criança torna-se um detetive, uma policial em relação ao pai, em relação à família, principalmente daquele aspecto que a gente já viu, jogar alguma coisa pela janelinha do carro, ou mesmo lá na casa, no passeio de final de semana, ela acaba se transformando num agente ambiental indireto. Fato. A gente sabe, né, quando estamos aí com uma criança dentro do carro, isso vai acontecer mesmo. Se jogar ali um coco, né, que muitas vezes acontece no final de semana, numa viagem, ou uma latinha, a criança vai falar. Ela vai sempre comentar. Pega no pé do pai. Vai falar. Muitas
palestras que eu realizei com crianças, depois eu tive a oportunidade de encontrar os pais delas, e elas falaram que as crianças começaram em casa a falar, a policiar os pais em relação ao lixo, à geração do lixo, a querer fazer uma horta ali no quintal, a estar plantando uma árvore, pequenas atitudes que num todo vai colaborar demais, a gente sabe. Doutor Jean, a gente vê aí que as crianças, como você falou no início da entrevista, é o futuro, né, para melhorar o nosso meio ambiente. Na sua opinião, você acha que desde pequeno as escolas teriam que ter uma matéria exclusiva para as crianças de gestão ambiental, para ensinar essas crianças a melhorar o nosso planeta ainda mais? Sim, concordo plenamente. Por mais que tenham eventos dentro do calendário anual das escolas, né, mas ainda é muito pouco. Temos a Semana do Meio Ambiente, em junho, que normalmente todas as instituições educacionais fazem eventos, mas muitas das vezes é só para cumprir tabela, né? Tem que ser algo mesmo permanente, uma disciplina que seja durante todo o ano, como uma disciplina, por exemplo, de matemática, de português, de inglês, algo que seja todos os dias, pois geramos todos os dias resíduos. Isso é fato. Cada ser humano, calcula-se, que nós geramos mais de 1,5 kg por dia de resíduo, de todos os tipos de resíduos. Isso, então, são toneladas e mais toneladas que os municípios todos os dias geram. Então, é algo que é iminente a todo tempo em nossas vidas. Então, a preocupação, ela tem que ser mesmo como matérias básicas, pois em qualquer lugar que a gente estiver, né, em qualquer lugar que estivermos, no trabalho, em casa, viajando, estamos gerando resíduo. Esse é o funcionamento da vida. Então, é uma importância enorme mesmo, né? Fica até uma dica, né, aos gestores, aos diretores, para dar mais ênfase, né, colocar mais em pauta, né, ser mais prático em relação a essas questões do meio ambiente. Bom, eu posso fazer aqui uma continha sem usar a calculadora, quer dizer que Anápolis arrecada ou junta todo dia mais de 400 toneladas. Exatamente. O município gera mais de 300 toneladas dia. Porque se nós colocarmos 1,5 kg, doutor, se eu pegar aí 400 habitantes, vão dar aí 600 toneladas, né? Isso, Absurdo. Esse número, mais de 300 toneladas, são só as residências. E nós continuamos enterrando dinheiro. Sim. Que é lá o sanitário, ou o lixão a céu aberto, ou controlado. Se não há separação, eu estou enterrando dinheiro. Exatamente. Nós somos um país rico, hein, doutor? Muitíssimo, 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 muitíssimo. O nosso município é aterro sanitário, é um aterro todo legalmente funcionando, com todas as leis previstas. Isso é um orgulho para o município, que isso se difunda mais. Essa notícia, vamos... Só interromper, para quem conhece lá na Asa Norte, lá de Brasília, é complicado. Falar que aterro sanitário, a diferença é brutal, né? Exatamente. Anápolis tem um aterro sanitário melhor do que a capital federal. Doutor Jean, na sua opinião, para a gente fazer uma coleta seletiva corretamente, o que você instrui para a gente? A respeito de uma reciclagem eficiente, existe a logística reversa, onde ela é uma máxima utilizada em todas as questões que envolvem a reciclagem. Toda a cadeia que trabalha na geração do resíduo até a reciclagem do resíduo utiliza essa logística reversa, onde é um ciclo fechado, onde se inicia nas indústrias fabricando os nossos equipamentos, os nossos objetos que nós usamos, por exemplo, como aqui esse microfone, essa caneta, essa mesa, tudo aquilo que estamos usando. Então, as indústrias fabricam esse material, né, destinam ao comércio, onde nós, consumidores, adquirimos esses produtos. Então, a partir daí, a gente usa esse equipamento, usa esse objeto, e a partir de um tempo, ele, quando não é mais útil a nós, a gente descarta esse equipamento, e aí inicia a reciclagem,
aonde que se destina para uma empresa especializada, ou para um catador que seja, ou para uma cooperativa, independente de quem vai reciclar, se destina esse equipamento, esse objeto, esse resíduo, e ele entra na parte final da logística reversa, mas que são questões extremamente complexas para se tratar cada tipo de resíduo. E entra na parte da reciclagem, onde todos esses resíduos eles vão se tornar uma matéria-prima para novamente entrar na cadeia produtiva e virar novamente um produto. Como, por exemplo, o alumínio das nossas latinhas, em torno de, no máximo, 60 dias, uma latinha que a gente destina para reciclagem, em torno de 60 dias ela estará novamente na prateleira com resíduo. Hoje é muito rápido os processos de alguns tipos de resíduos, isso não acontece para todos os resíduos, mas que para muitos são muito bem otimizados e, por exemplo, como eu falei do alumínio, o alumínio, a reciclagem dele é infinita. Então é até interessante, porque tudo que se a gente utiliza aqui, a gente está extraindo da natureza. E a gente sabe que foram milhões, bilhões de anos que demorou para isso ser materializado no nosso planeta, para isso ser criado, para chegar no ponto de nós, seres humanos, poder extrair isso e transformar. A evolução humana, a evolução do planeta. Então, a partir do momento que extraímos este recurso da natureza e colocamos ele na cadeia da sociedade, na cadeia produtiva, e isso está no nosso meio, não faz sentido algum simplesmente depois jogarmos ele no lixão ou no aterro ou em lotes a céu aberto, como a gente vê, por exemplo, televisores de tubo. Chega a ser uma ignorância dentro de uma extrema inteligência que temos de gerar equipamentos. Deixa eu pegar uma carona aí com relação, desculpa cortá-lo, sim, com relação ao televisor de tubo. Ao se descartar isso indevidamente, eu estou promovendo, não só com o televisor, ou talvez com o televisor, o derramamento de metais pesados no meio ambiente, vai para o lençol freático, etc. Exatamente. Por aí. Essa transição que estamos passando, né, da mudança dos televisores de tubo para as telas planas, é comum vermos esses televisores jogados em lotes baldios. E aí tem metal praças. pesado? Aí tem metal pesado? Aí o que acontece? Com a chuva e com o sol, acontece a oxidação dessas placas, onde nas placas existem vários e vários tipos de metais pesados, onde esses metais eles vão penetrar no solo, chegando ao lençol freático. O lençol freático é o depósito da água que bebemos. É a nossa caixa d'água. Exatamente. Então, é algo seríssimo. O metal pesado, claro, sabemos, faz muito mal para o nosso organismo. Então, a destinação correta, ela evita esse tipo de coisa e de problema, né, que é questão de saúde pública e várias outras questões. Eu sei que a Proativa tem uma equipe altamente especializada de profissionais que tem curso de pós-graduação, doutorado e por aí afora. A Proativa está fazendo nas cidades circunvizinhas a Anápolis. Por exemplo, semana passada, a Proativa esteve em Abadiânia, fazendo um processo seletivo de educação, esclarecimento, e até o senhor foi portador, interlocutor de um convênio firmado com a secretária de Educação. Queria que o senhor explanasse sobre isso. Exatamente. Quinta-feira e sexta-feira estivemos, né, toda a equipe da Proativa, com toda a nossa estrutura, no município de Abadiânia, e fechamos parceria com o prefeito Zé Diniz. Agradecemos demais, ele nos recebeu, e todos os secretários envolvidos, secretário de Educação, o Turismo, o Esporte, o Meio Ambiente, onde conseguimos fechar com a secretária de Educação uma parceria, né, para o ano de 2022, né, até linkando na sua pergunta, a gente propôs para ela uma parceria permanente durante o ano, para que não seja só pontos, né, dentro de algumas datas, mas que seja o ano todo, para a gente está levando palestras, né, educação ambiental, firmando essa parceria, sendo que isso já foi iniciado em 2019. Levamos palestras. Bem lembrado. Levamos palestra para mais de 1.000 crianças na rede municipal e contemplamos também uma escola particular e foi muito interessante, experiências bacanas, né, como eles veem essa questão é interessante demais.
O interessante também, doutor Jean, nós estamos aqui tendo a grata satisfação de bater um papo com o doutor Jean, ele que é engenheiro ambiental e sanitarista lá da Proativa. A Proativa que está aí com uma nova mentalidade, tentando buscar e incentivar o pessoal a fazer uma seleção do descarte do lixo eletroeletrônico. Por exemplo, doutor Jean, nós falamos aqui agora mesmo, eu só vou voltar ao assunto devido à gravidade do problema. Quando o cidadão descarta um aparelho eletroeletrônico, sol, chuva, ele não sabe a gravidade. Por exemplo, o senhor falou agora mesmo, quando se pega uma televisão de tubo, aí ele vai pensar que está tudo guardadinho aqui dentro, eu posso jogar fora. Mas ele não sabe que ele está sendo um vetor de contaminação. Exatamente. E pilhas também. Também pilhas. É o que eu ia falar agora, eu ia exato. falar das pilhas. Exatamente. A gente vê pilhas nas ruas, É. baterias, a gente vê carregadores de celulares que muitas vezes caem numa bolsa, né? Isso. Acontece, claro, mas que tudo isso são compostos por metais pesados. E para nós seres humanos, para os animais e para algumas espécies de plantas, isso é altamente contaminante, não faz bem para o nosso organismo. Então, é por essa e por várias outras questões que é interessante e, de fato, podemos dizer, uma obrigação de nós cidadãos da destinação correta, porque até em 2010 entrou em vigor a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei federal, onde ela, muito bem elaborada, ela veio para organizar todas as questões que estão relacionadas à questão da geração dos resíduos. Então, além de cidadania, hoje isso é lei, onde se coloca a obrigação do fabricante e do consumidor a ser parceiros e estarem nessa questão para dar a destinação correta para todo esse tipo de resíduo. E na questão do eletroeletrônico, nós da Proativa trabalhamos com todo e qualquer tipo de resíduo eletroeletrônico. Televisores, computadores, celulares, notebook, pilha, bateria, carregadores. Comumente todos esses que normalmente temos nas nossas residências. A gente dá uma destinação correta para esse resíduo. Nós somos uma empresa licenciada, temos todas as licenças do município. Isso é algo extremamente importante. Do IBAMA também? Como? Do IBAMA também. Do IBAMA, claro. Inclusive, isso é muito importante, essa informação, porque muitas vezes as pessoas são leigas, não sabem para onde vai destinar essas pilhas. Aí é uma informação muito importante para aquelas pessoas que ainda não têm um lugar certo, né, de devolver essa mercadoria, como diz o outro, né? Comprou e não sabe, agora usou e não sabe para onde devolver. Então, é muito importante essa informação. Só pegando uma carona que você falou, Lana, é o seguinte. Outro dia eu tive a oportunidade de acompanhar o carregamento de um passivo de pneus. Aí eu conversando com o cidadão, mas a indústria de pneus é que não seria ela responsável por recolher esse passivo, doutor? Exatamente. Que é muito pneu usado. Essa lei 12.305, ela coloca como o fabricante também como responsável por isso. Então... Mas eles estão lavando as mãos, né? Infelizmente. Meio ambiente, o município, isso. O estado que se dane. Aí como uma parcela da sociedade, que vamos colocar, que é o poder público, são empresas especializadas em reciclagem, são catadores, são cooperativas, dão solução para esses resíduos, então, de certa forma, isentamos, né, a responsabilidade dos fabricantes. Mas que fique claro que muitas marcas, muitos fabricantes fazem divulgações, fazem propagandas e viabilizam essa destinação correta através da logística reversa, mas que é necessário que isso difunda muito mais. A divulgação, eu reconheço que por parte de várias empresas, empresas até especializadas ainda precisam divulgar mais isso, estar mais acessível pelo fato que não são todas as pessoas, por exemplo, que têm a possibilidade de levar um material até tal local. Por exemplo, uma residência onde tenham só idosos,
eles não vão ter a facilidade, obviamente, de estar levando esse material, mas que eles tenham a intenção. A gente sabe que muitas pessoas já têm a consciência que não pode estar entregando esse material em qualquer maneira, em qualquer lugar, mas que essa viabilidade e acessibilidade a todos, ela tem que ser aumentada, ela tem que ser facilitada para que isso se torne muito mais popular e que facilite a cidadania. E, obviamente, todos vamos ganhar, inclusive o meio ambiente, porque o meio ambiente está batendo na nossa porta, a gente sabe disso. Hoje não é mais papo de ambientalista ou de fulano. A questão é, a gente vê e a gente sente como a natureza tem reagido a várias questões em vários países. A gente vê no mundo como que está acontecendo isso aí, a conta está chegando. E essa extração extremamente agressiva que nós, seres humanos, estamos fazendo. E só linkando ao que eu comentei anteriormente, então, por que, se já tiramos da natureza e colocamos no nosso meio esses recursos, esses materiais, por que continuar extraindo? Vamos usufruir tudo que isso está no nosso meio, porque muitos desses recursos têm uma reciclagem infinita e é muito interessante. Interessante, doutor Jean. Nós estamos batendo um papo aqui interessantíssimo com quem conhece, com quem sabe das coisas. Aqui o senhor é engenheiro ambiental e sanitarista. Deixa eu fugir um pouquinho aqui do material pesado. O Brasil está carente de esgoto, né, doutor? Também. É um absurdo, né? Parece-me que tem uma lei aí agora que vai tem que mexer no saneamento básico, é isso? Isso, está virando uma prioridade do governo, né, que dentro dos próximos anos zerar essa questão do esgoto e do saneamento. Água tratada. Exatamente. A gente sabe que ainda muitos estados do nosso país, se visitarmos as capitais, a gente vai ver, né, é uma realidade triste, mas que isso ainda existe em pleno século XXI. A gente for em capitais, nas periferias, a gente ainda vai ver, né, o esgoto ali correndo ao lado do meio-fio. Mas que então veio essas questões aí, né? O governo federal está incentivando isso aí e vamos trabalhar. Vamos, todos que estão envolvidos de qualquer forma, diretamente ou indiretamente, vamos trabalhar, porque é uma causa humana. Isso já tinha que ter resolvido há muito tempo. Pois é, o interessante é que, não me recordo agora o nome, uma atriz ou uma cantora, não me lembro bem, ao visitar a Praia Grande, em Santos, ela acabou fazendo uns comentários desairosos com relação à higiene daquela praia lá. E aí a população se revelou contra ela. Quer dizer, no meu modo de entender, injustamente, né? Ela só falou a verdade. Esgoto, céu aberto, isso aqui fede. E a população foi contra. Não são todas as pessoas, os movimentos que muitas vezes estão abertos a receber algum tipo de uma opinião, né? Aquilo que talvez vai tirar de uma zona de conforto, né? E quando a pessoa ela chega para visitar uma cidade, normalmente fica muito atenta aos detalhes, e não foi diferente com ela. E temos que ter, eu acho que a gente tem que ter uma humildade para a gente receber quando uma ideia ela vem para somar, né? As ideias, quando elas vêm para somar, independente do cunho, com a ideia, com o intuito que seja, a gente tem que ter uma humildade de tentar entender e tentar aplicar e pedir uma ajuda e conversar. Eu acho que caminha para esse lado. Eu acho que o diálogo sempre será uma grande base da solução. É o interessante, doutor, que a gente nota que está havendo um crescimento digamos, de aceitação e raciocínio com relação àquelas pessoas especialistas, principalmente formados da área ambiental. Por exemplo, não muito distante a gente ouvia o ecochato, o meio... Em vez de falar meio ambiente, falava meio bicha, né? Exatamente. Está se mudando devido às consequências que nós estamos vendo aí, né? E tirar da teoria para a prática. A questão é exatamente isso. Esses termos, você mencionou isso, claro, mas a gente ouvia comumente, né, na academia, porque sempre já se colocava muito em questão. Você vai ficar só querendo abraçar. Preconceito terrível. Demais, demais. Não é legal. Só que
existia sempre já uma pressão interna a respeito dos estudantes de meio ambiente, que sempre se levantava a questão, você vai ficar só querendo abraçar a árvore ou você vai realmente trabalhar? Tinha isso mesmo. Doutor Jean, para fazer assim uma retrospectiva aqui rapidinho, que o Darlan já nos avisou aqui que o tempo está estourando, né? As pessoas que estão aí com alguns entulhos que falam eletrônicos, né? Qual o conselho que você daria, o endereço, como que ela deve fazer para devolver esse lixo eletrônicos? E eu quero saber também, além do endereço, né? Onde que a pessoa vai, se você passar essa informação para nós, pode ser? Sim. Nós somos, como eu mencionei, nós somos uma empresa especializada, então temos todo o conhecimento e todo o profissionalismo para estar dando a destinação correta para esse tipo de resíduo de equipamento eletroeletrônico, e todo tipo de equipamento que as pessoas tiverem em suas residências, nos seus comércios, nas suas indústrias, nas escolas, qualquer lugar que tiver esse material, pode estar entrando em contato com a empresa Proativa. Nós estamos situados aqui na Avenida Tiradentes, no número 1155, onde temos uma estrutura adequada para esse tratamento, e pode estar entrando em contato conosco, pode estar também acessando o nosso site, proativaviabilidadesustentável.com. Lá tem informações, tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp. Caso queira solicitar que a gente busque esse material em sua residência, em seu comércio, a gente agenda e coleta sem custo e está dando uma destinação. Caso uma empresa ou uma indústria precise das nossas certificações, estamos abertos a fazer essa parceria. Então, entre em contato conosco, que a gente agenda, e caso precise também de consultoria ambiental, estamos também especializados e conseguimos dar esse suporte. Qual o telefone mesmo? Pode ser o meu WhatsApp mesmo. 93363882. O interessante, doutor Jean, é que em off, antes de nós começarmos, o senhor dizia que a Proativa está sempre se atualizando. Por exemplo, um dos integrantes está em São Paulo hoje, participando de quê lá, doutor? Da Waste Expo Brasil. É uma feira, é a maior feira no Brasil a respeito de reciclagem, de tudo que gira em torno da reciclagem. É uma cadeia extremamente complexa, se parece que é muito simples, mas são várias questões, vários maquinários, várias empresas, profissionais. Então então é uma feira extremamente rica de informações, onde traz informações de vários países, tecnologias, coisas novas que vamos trazer para o nosso município, para a nossa empresa. Então sempre é muito enriquecedor estar numa feira dessa, onde com certeza o leque amplia muito mais. Quem da Proativa está lá? O Vinícius, onde é o nosso técnico de mineração. Ele está lá hoje e amanhã participando, e a gente já está na expectativa de tudo aquilo que ele vai trazer de novidade para nós. Ô José Augusto, antes de encerrar a programação, eu vou matar a curiosidade, sabe de quem? Que ótimo. Da Esther. Ela perguntou, vovó, por que você ajunta tanta... eu gosto de ajuntar tampinha, que você já viu o tanto que fica bonitinho? Aquelas tampinhas? Aí eu vou juntando, depois eu dou para uma criança, para elas fazer aqueles brinquedinho, tipo um chocalho. Já é uma coleta seletiva. Já é um reaproveitamento de resíduo. Aí eu mostrei para ela, mas existe, assim, alguma campanha dentro das escolas para a gente juntar essas tampinhas e passar para a escola? Você sabe me informar assim? Sim, eu até lembro, quando eu ainda estava estudando na faculdade, eu lembro que tinham campanhas juntando essas tampinhas e trocavam por cadeiras de rodas para ser doado a pessoas deficientes. Verdade. Então existe esse tipo de campanha aqui no município, certo. Interessante demais, extremamente louvável, né? Porque é uma atitude social, e que interessante, só complementando, que quando se fala que algo é sustentável ou para que seja sustentável, tem que contemplar 3 fatores da sustentabilidade, que é o fator social, ambiental e
econômico. Caso um desses 3 eles não funcionem, então aquilo que está sendo executado não é sustentável. Quebra a corrente. José Augusto, Exatamente. quando você começa a fazer essa reciclagem, sabe o que acontece? Você fica assim, é igual você ser colecionador de moeda. Você vai olhando as tampinhas pequenininhas, os detalhes, fica tão Verdade. lindo, tão maravilhoso. Compensa. Compensa. Realmente É compensa. Interessante. E essa questão é interessante porque a gente abraça o time da solução, né? Porque nós somos muito predispostos, o ser humano, a estar criticando as atitudes e as problemáticas, mas precisamos entrar no time da solução. Então, essa questão da reciclagem dos resíduos e várias outras questões, elas têm que ser feitas, e é por nós, cidadãos. Não adianta ficar esperando outros, esperando soluções de outros. É cada um fazendo a sua solução, por mais que seja muito pequena, considerável até talvez pela pessoa, não, mas é uma atitude muito pequena, mas podemos dizer, passo de formiguinha. Eu tenho certeza que o telespectador do Canal 14, aqui através do programa Visão Geral, a gente sempre procura trazer aqui, convidar um especialista. E hoje nós tivemos a honra e o prazer de ter aqui o Dr. Jean, da Proativa Viabilidade Econômica. Na próxima oportunidade, nós queremos trazer aqui o Vinícius, que o senhor citou, Sim. que ele participa em São Paulo de uma feira, então, a feira tecnológica. Isso. Nós vamos convidá-lo para que ele possa passar ao nosso telespectador as informações obtidas lá, e o meio ambiente agradece. Eu queria, doutor, se o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, fique à vontade. Dando sequência no que eu estava falando, nós somos cidadãos deste planeta, deste país, deste estado, deste município. Então, temos uma questão, vamos dizer assim, filosófica no sentido que, o que vamos deixar para nossas futuras gerações? Como você mencionou no início, as crianças de hoje serão os jornalistas do futuro, serão os prefeitos do futuro, Verdade. Serão o câmera que está ali de trás da câmera. Os técnicos do futuro. Exatamente. Serão em toda a nossa sociedade, em todas as profissões, em todos os lugares, serão elas que estarão lá. E como a gente vai deixar esse planeta para elas? Porque o tempo passa e as situações e as nossas atitudes, quais que estão ficando? Então, eu convido a todos, isso como uma questão mesmo cidadã, o que a gente tem feito pelo nosso futuro, pelas nossas gerações e pelo nosso meio ambiente. E para nós mesmos. É óbvio, quando a gente chega em qualquer cidade ou a gente vê as nossas ruas limpas, todas as questões resolvidas, é muito bom, é muito gostoso de se viver em um local adequado, local organizado, isso é fato. Então, fica essa questão para a gente estar sempre refletindo o que a gente pode fazer, mas que até as pequeníssimas atitudes no futuro, elas serão gigantescas. Agradeço você, doutor Jean, em nome do Canal 14, do publicitário Fernando Dutra, pela sua presença aqui, e agradeço também você, assinante da NET, pela sua audiência qualificada. Até a próxima.